de São João, capítulo 3, verso 19. Nós vamos partilhar um pouco hoje sobre o tema. O tema é comprometidos com a verdade. Certo? Amém? Todo mundo encontrou? Não? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, procure um padre e confesse. Não encontrei. Pronto, vamos lá. Você marca aí, deixa marcadinho. Comprometidos com a verdade. O que é a verdade? No dicionário, a verdade tem uma definição. E significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero. A verdade é tudo aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro. É a ausência da mentira. Então, a verdade, segundo o dicionário, é a ausência da mentira. É tudo aquilo que está ligado ao que é sincero e verdadeiro. Isso é a verdade segundo o dicionário. Mas para nós, cristãos, o que é a verdade? Ou melhor, quem é a verdade? Jesus disse outro dia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Comprometer-se com a verdade para nós cristãos é nos comprometermos com Jesus. É nos comprometermos com aquele que é a verdade. Uma pessoa, não é uma ideia abstrata, não é um pensamento, não é uma filosofia, não é uma literatura, não é uma linha teológica, é uma pessoa concreta. É uma pessoa. Eu até coloquei aqui: quem é a verdade? Uma pessoa concreta, uma pessoa humana, mas também uma pessoa divina. Porém, a verdade é o próprio Deus, é o próprio Jesus. E nesse texto que a gente vai ler aí, no versículo 19, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: nisto saberemos que somos da... Como é que está aí? Nisto saberemos que somos da verdade. E diante dele tranquilizaremos o nosso coração. São João está dizendo que existe algo que faz a gente saber que estamos na verdade, ou que somos da verdade, que somos de Jesus, que estamos em Jesus. Agora vá para o versículo 11 desse mesmo capítulo. São João, no versículo 19, diz: nisto saberemos que somos da verdade. Nisto o quê? São João vai explicar a partir do versículo 11. Ele diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram perversas, eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida.
E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós, e nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade e lhes fecha as entranhas, o coração, como permaneceria nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. E nisto saberemos que somos da verdade, que temos um compromisso com a verdade, que somos comprometidos com a verdade. O evangelho de hoje, ele é bem interessante para esse tema, para essa partilha. O evangelho de hoje, ele vai dizer o seguinte: Jesus estava em um determinado lugar, pregando, falando do reino, anunciando o evangelho, anunciando a sua palavra, e ele vai dizer na oração dele sacerdotal que a sua palavra é a verdade e que ele nos santifica por meio da sua palavra, que é a verdade. E Jesus, falando desta verdade para aqueles que o escutavam, chegou alguém e disse: olha, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora a te procurar, estão à tua procura. E Jesus, olhando para aqueles que estavam ao derredor dele, perguntou, indagou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que o escutavam, ou seja, que ouviam a sua palavra, que eram naquele momento santificados com a sua palavra, que eram comprometidos em ouvir a sua palavra, e a sua palavra é verdade, ele diz: minha mãe, minha irmã e meus irmãos são estes que ouvem as minhas palavras. São João está dizendo aqui, meus irmãos, que se nós queremos nos comprometermos com Jesus, nós precisamos ouvir a sua palavra. E não somente ouvir, mas colocar em prática. Bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, porque será igual um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem as torrentes, bate contra a casa, mas a casa não cairá. E por que não cairá? Porque está fundamentada na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é a verdade. E se comprometer com a verdade é fazer isso que São João diz. Nós, membros da comunidade de Aliança Sal e Luz, vocês que fazem parte do grupo de oração Luz do Mundo e que de alguma forma, bem direta por meio desse grupo, estão também unidos com a comunidade. São João nos ensina que se nós nos dispomos a um compromisso, um comprometimento com a verdade que é Jesus, isso só pode acontecer se nós vivermos em comunidade, amando verdadeiramente uns aos outros. E ele diz no versículo 18, ele diz assim: filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. Porque dizer que ama, todo mundo diz que ama. O marido adúltero diz que ama a sua esposa. O pai que não tem compromisso nenhum com seus filhos, pode até dizer que ama seu filho. O filho que não quer saber da mãe, do pai, que não honra seu pai e sua mãe, pode dizer: mãe, eu te amo, pai, eu te amo, talvez até porque tem interesse em conquistar alguma coisa. O compromisso com a verdade se dá na comunidade, se dá na vida comunitária. E aqui não é somente a vida da comunidade Sal e Luz, mas é na vida comunitária, na igreja, participando dos sacramentos, participando da vida na graça de Deus. Ou seja, nos deixando guiar pela palavra de Jesus, que é a verdade. Se nós nos deixarmos guiar pela verdade, nós não viveremos jamais na mentira. Jesus diz que Satanás é o pai da mentira, porque ele é mentiroso desde o princípio.
e a verdade não está nele. E quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso desde o princípio. E Jesus diz que todo aquele que vive na mentira está, de uma forma ou outra, unido a Satanás. Meus irmãos, todo pecado é uma mentira. Todo pecado é um engano. Se nós nos deixarmos guiar pela palavra de Deus, nós nos libertaremos. Não nós mesmos, pelas nossas próprias forças, mas nós nos libertaremos pela palavra de Cristo. A palavra de Jesus diz assim: busque o sacerdote se você está arrependido e confesse os seus pecados. Aí o pai da mentira diz: não se confesse com outro homem pecador, ele não tem poder para perdoar você. A palavra, que é Cristo e é verdade, vai dizer: a Eucaristia é o meu corpo e o meu sangue. Aí chega Satanás e diz: não, é só um símbolo, não é verdade, não é o corpo e o sangue. E assim sucessivamente. Então, meus irmãos, se nós queremos verdadeiramente nos comprometermos com a verdade, com Jesus, nós precisamos viver uma vida em comunhão com os irmãos. E eu só posso viver isso se eu tiver amor sincero. Eu não posso viver a verdade, comprometido com a verdade, enamorado da verdade, se eu tiver os mesmos sentimentos de Caim, que são maus, que são perversos. E por que eram maus e perversos? Porque ele era do maligno. Diga para seu irmão assim: meu irmão, somos da verdade, não somos do maligno. Por isso, nós não podemos viver como Caim, na mentira, sendo filho do maligno. Desperta, meu irmão. Somos filhos da verdade. Precisamos viver na verdade, como família de Deus. Quem é minha mãe? Diz Jesus. Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a minha palavra. São aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática, e colocam em prática. Tem outro texto aqui do Evangelho de São João, não precisa você abrir, rapidamente. No versículo 31 do capítulo 8, Jesus disse assim: disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente usa esse versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Até muitas vezes para querer nos tirar da igreja. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a verdade nos libertará. Sim, mas como é possível conhecer a verdade? Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e a partir daí conheceremos a verdade e a verdade nos fará livres. Essa verdade é Jesus. A pergunta que fica para você, meu irmão, minha irmã: você tem experimentado fazer parte da família de Deus? Você tem experimentado ser aquele que ouve, que ouviu, que escuta a palavra de Jesus e permanece nessa palavra? Se você escuta, você é verdadeiramente discípulo. Se você não escuta, como os fariseus, que nesse capítulo 8 Jesus disputava com eles, eles ouviam aqui e saíam por aqui. E Jesus dizia: vocês têm por pai o demônio, Satanás, porque vocês não querem ouvir a minha palavra. Todo aquele que rejeita ouvir Jesus, automaticamente se torna filho de Satanás. Assim como os fariseus. São Tiago diz assim: irmãos, aquele que quer ser amigo de Deus, se converterá, se tornará inimigo do mundo.
E aquele que quer ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Por isso Jesus diz: o teu sim tem que ser sim e o teu não tem que ser não. E hoje nós precisamos dizer a Jesus, dizer a palavra, dizer a verdade, que não é, como eu dizia, um pensamento abstrato. Tem gente que diz assim, hoje a gente diz assim: olha, isso, isso e isso é a verdade. Aí chega alguém do mundo moderno e diz: não, isso é a tua verdade. A verdade hoje é relativa. Isso é a tua verdade, mas não é a minha. Só que a verdade não é relativa. A verdade não muda. A verdade é Deus, é eterna. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por quê? Porque essas palavras são verdadeiras. Porque essa palavra é a verdade. Eu queria convidar você rapidamente a ficar de pé, para a gente rezar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Eu queria que você pudesse